Bora lá então, pessoal, bom dia. Novamente aí, obrigado por terem conectado. Já deu um tempinho até todo mundo conseguir entrar. Então, só antes da gente começar direto ao tema, que hoje é um tema bem legal, bem objetivo, inclusive, deixa eu apresentar aqui um pouquinho das regras e as pessoas também. Então, aqui do meu lado está o Mateusão, Bom do dia, nosso pessoal. time. O Léo também está participando aqui. O Léo é da Freshworks. Já já você vai se apresentar e falar bastante aí, viu, Léo? Boa. Porra, obrigado aí por estarem aqui. Então, sem mais delongas, já apresentamos Léo, Matheus. Eu acho que, antes de mais nada, para a gente dar um start, é legal, até para quem ainda não ouviu falar ainda de Freshworks, Léo, principalmente você, dar um panorama de quem é a Freshworks, como que ela está posicionada no Brasil, por que que a gente está falando tanto de ITSM, de Freshworks hoje em dia, né, num mercado que, pelo menos para a gente que nós não nascemos nesse mundo, a Populous é uma empresa de infraestrutura, segurança, nuvem, que mirou para esse caminho agora, né? Então, para a gente também era algo que parecia que o mercado estava consolidado, tinha alguns players, e onde surgiu a Freshworks? Acho que é legal a gente dar um panorama. Perfeito, Luan, Matheus, obrigado por mais uma live aí, né? Obrigado, Populous, dos nossos. É o parceiro que começou a mirar agora, mas ganhou o prêmio de melhor parceiro da América Latina em ITSM, né? Obrigado por isso, Léo. No último quarter aí, no último ano, na verdade, né? Então, a gente já está fazendo um movimento bem interessante com vocês, o que nos deixa muito felizes aí, através dos clientes que alguns, inclusive, devem estar aqui na live acompanhando. Sim, sim. Mas, bom, prazer, sou Leonardo Nascimento, sou gerente de canais aqui na Freshworks. Acho que logo que eu entrei na Freshworks, há uns 2 anos atrás, quando eu perguntava quem conhecia a Freshworks, acho que 2, 3 pessoas da sala de 100 pessoas levantavam a mão. Hoje a brincadeira está um pouquinho diferente já, então mais pessoas estão conhecendo um pouco da Fresh, né? Como a Fresh tem impactado os negócios, e isso graças ao trabalho que a gente tem feito aí com parceiros como vocês. Bom, contar um pouquinho para vocês de quem que é a Freshworks. É um cenário bem interessante, principalmente olhando mais aqui para o nosso país, para o Brasil, mas trazer esse contexto geral, né, globalmente falando. Freshworks é uma empresa uma empresa indiana, né, nasceu em 2010, estamos aí com 14 anos de história. Já estávamos no Brasil há 9 anos, por incrível que pareça, e aí para vocês terem uma noção, nós temos 70 mil clientes aproximadamente no mundo, mais 70 mil, e em torno de 2.500 clientes no Brasil, né? Então, não é uma marca que chegou no país agora, mas é uma marca que não tinha uma representatividade de pessoas aqui da própria Freshworks fazendo esse trabalho junto com parceiros aí focados em uma outra vertente de enterprise, de corporate, entre outros. Então, a Freshworks de 2 anos para cá, ela começa a fortalecer a sua presença no país e começa a levar o conceito de um ITSM que cabe dentro do negócio, tanto operacionalmente falando, quanto no quesito custo, né? E aí, para vocês terem uma referência, a Freshworks não é uma empresa que nasceu recente, que ela já tem um revenue de 700 milhões de dólares mais por ano, né? Que foi o último resultado nosso. Mais de 6 mil colaboradores, uma empresa de capital aberto, dentro com capital aberto na Bolsa de Nova York. Então, a Freshworks já tem aí uma história, né? Consolidando aí vários outros cenários, várias outras frentes. A gente também está lá no Gartner. Então, se vocês buscarem Gartner, vocês vão ver que a Freshworks também está no Gartner. O Gartner está descontinuando o quadrante do ITSM, mas a gente está lá bem posicionado também. E entre outras pesquisas do Gartner que a gente pode depois explorar com vocês, tá? Então, isso é um pouquinho, Matheus, aí da Freshworks, né? Do que a gente tem feito, do que a gente tem aqui de estrutura, tanto global quanto Brasil, tá? Perfeito, Léo.
Show. E aí, pessoal, acho que é importante aqui dentro desse cenário destacar um pouquinho quem são as marcas aí que confiam na Freshworks, né, que já tem aí a solução, que já assinou algum tipo de contrato conosco. A gente pode destacar vários logos aqui, né, em vários segmentos. Então, a gente tem, somos agnósticos a segmentos. Então, a gente tem desde o varejo, financeiro, manufatura, parte de saúde, a gente tem aí vários logos que hoje já tem a nossa solução, alguns bem recentes, alguns com a Populus, inclusive, outros já com uma grande história aí conosco, mas a gente pode destacar aqui BMG, Mercantil, Fleury, Piracanjuba, Lojas Americanas, enfim, esse Copel. A gente tem aí uma grande variedade de logos aqui na região. Só que eu acho que até antes da gente começar a falar do lado de lá, né, que é o foco desse encontro, é importante a gente comentar o que nós temos aqui dentro da Freshworks. A Fresh, ela nasce com a parte de experiência do cliente. Então, ela nasce com o drive de CX. Né? Então, focado em mudar a relação que os clientes têm com as empresas. É para isso que a Freshworks nasce há 14 anos atrás. E aí, naturalmente, o fundador olha e fala assim: a experiência do cliente, do colaborador, ela impacta na experiência do cliente lá na ponta. Então, eu preciso também olhar para o outro lado, que é a experiência do colaborador. E aí surge, então, a primeira caixinha que nós vemos aqui, que é a parte do Fresh Service. Olhando totalmente, na verdade, para o conceito de ITIL, né? Então, respeitando as boas práticas do ITIL, inclusive somos certificados People Search em 14 processos, Pink Verify, inclusive, e a gente começa a olhar para esse mundo de interno, né? Não só mais para o mundo externo, mas para o mundo interno. E aí a gente então forma a nossa solução de ITSM, que é o Fresh Service, e também a gente vai para um outro patamar, que é o ESM, que o mercado chama de Enterprise Service Management, que é quando a gente traz as áreas de negócio, RH, jurídico, financeiro, a contabilidade, etc., para dentro da solução. E aí, muitos de vocês aqui devem conhecer como o famoso CSC, né? Central de Serviços Compartilhadas, que traz o negócio para dentro de uma experiência única de atendimento. E é natural, quando você começa por TI, o negócio começa a olhar para essa realidade de atendimento e fala: eu quero isso aqui também. Como que eu coloco SLA? Como que eu implanto melhores práticas aqui? Como que eu coloco um chat, um WhatsApp para o colaborador entrar em contato comigo? Como que eu rastreio essas demandas? E aí a gente surge, então, com uma solução focada em atendimento ao colaborador interno. E aí a gente pode depois abranger diversos pontos aqui dessa solução. Perfeito, Léo. Bem pontuado aí. E um ponto muito importante quando nós falamos do portfólio da Freshworks, né? Eu acho que é algo não conhecido, é algo desconhecido pela grande maioria dos usuários de ITSM, das empresas que buscam ITSM. Mas hoje nós falamos bastante de inteligência artificial, né? E a Fresh, ela trabalha com inteligência artificial desde 2018. Então, em 2018, a solução do Freddy, ela já existia e já era trabalhada dentro dos produtos da Freshworks. Né? Então, o nível de maturidade nessa jornada de desenvolvimento da inteligência artificial generativa, já contemplado em todos esses produtos que nós comentamos, desde a área de negócios, a área de TI, trazer o business para dentro do produto, isso já está bem maduro. Né? E um ponto extremamente importante que a gente gosta bastante de trazer é o quê? Cara, no dia zero, você tem uma inteligência artificial trabalhando para você e atingindo ali todos os âmbitos da solução, desde o agente, que está atendendo ali os usuários finais, né, os colaboradores finais, até o gestor, até a parte de gestão, com insights, com reportes analíticos, para que todos esses produtos que compõem o portfólio Freshworks, eles já estejam integrados, já nasçam com esse produto de inteligência artificial. Perfeito. Eu acho interessante falar em inteligência artificial, porque ao passo que é algo que todo mundo fala, né? Inclusive, tem um dado de uma pesquisa que saiu, eu esqueci a fonte agora, mas depois eu posso compartilhar com vocês, que o Brasil é o segundo país mais entusiasmado com a inteligência artificial generativa no mundo. Ele só perde para a Índia.
E vejam, todo mundo fala em inteligência artificial generativa, todo mundo usa. Estava aqui mais cedo, o Luan estava comentando, né, Luan, que você estava exatamente explorando mais esses recursos para te ajudar no dia a dia. Mas a gente precisa entregar isso pronto. Porque se a gente precisar, se você precisar desenvolver isso, você tem mais dor de cabeça do que o retorno efetivo da inteligência artificial. Então, o que a Freshworks aposta aqui? O que a Freshworks já entrega? Ela entrega algo que, e literalmente 2, 3 cliques, você ativa a inteligência artificial no seu ambiente e você já começa a ter resultados. Dá um exemplo muito simples. Incidentes similares dentro de um ambiente. Então, imagina que você está dentro da companhia, você tem um agente atendendo uma requisição ou um incidente, e esse incidente, imagina uma base gigante, já aconteceu em outros cenários, em outros caminhos. E aquele agente é um agente novo, ele já está há um tempo na empresa, mas nunca passou por aquele incidente. Ao invés dele ter que consultar ou uma base de conhecimento, que às vezes nem vai ter lá alimentado, ou o colega próximo, ele pode, a inteligência artificial vai trazer para ele quais são os incidentes similares que já aconteceram no ambiente e qual foi a resolução daquele incidente. E o agente já pode usar esse tipo de resolução para entregar a resposta para quem abriu aquele incidente. Então, isso, na prática, traz uma produtividade gigantesca no dia a dia, né? E tá pronto. Tá pronto. Simplesmente eu vou habilitar isso e vou começar a aprender o ambiente e ter o consumo dos dados. Então, são coisas que a inteligência artificial da Freshworks consegue ajudar dentro desse cenário de produtividade. E a gente vai falar muito sobre isso aqui, mas sem complexidade. Esse é o principal ganho quando a gente olha para Freshworks. A gente não quer complexidade. E a gente não quer que você pague rios de dinheiro para você ter uma tecnologia como essa. Perfeito. Eu acho que esse ponto de sem complexidade, Léo, é o que nos move, né? Quando nós falamos de Freshworks, quando nós falamos dos produtos de ITSM do Fresh Services, porque é muito difícil, e eu falo por experiência própria, aqui dentro da Populous nós utilizamos Fresh Service para a nossa operação, que é uma operação extremamente complexa, uma operação extremamente crítica, onde nós temos diversas nuances, diversos pontos que precisam ser gerenciados, pontos que precisam ser monitorados. E como é que a gente faz isso sem complexidade? Como é que eu trago o envolvimento do meu time técnico? Como é que eu engajo o meu time técnico para dentro desse produto? Para ele falar assim, cara, eu vou ter que criar uma base de conhecimento, eu vou ter que responder uma série de tickets que são idênticos, eu não consigo trabalhar com automação, eu não consigo trabalhar com integração, ou seja, eu não consigo envolver o meu negócio. Então, é realmente importante quando nós trazemos essa simplicidade, porque o meu time ele fica mais engajado para entender a ferramenta, para aprender sobre a ferramenta. E se eu tenho um time engajado, se eu tenho uma curva de aprendizagem curta, eu trago mais movimento para dentro do meu time, eu trago mais benefícios a longo prazo na evolução do meu time, na capacitação técnica do meu time, porque o meu time ele não tem que se preocupar em ficar resolvendo problemas básicos, né? Eu tenho uma série de recursos, eu tenho uma série de ferramentas que em background consegue apoiar o meu time para resolver esses problemas. Então a gente traz mais engajamento, sim, para o time e até desenvolvimento técnico, né? A gente consegue realmente fazer aquilo que é o sonho da TI, né? Que é parar de apagar incêndio, parar de resolver problemas repetitivos para conseguir focar em estratégias de negócio. Perfeito. ITSM na verdade, é um tema antigo, né? É um tema antigo em todas as companhias. História da tecnologia, ITSM é um tema antigo. E é um tema que dá calafrio, né? Por quê? Porque mexe com processos, mexe com a empresa. Eu sento na mesa com vários clientes, como vocês, e vocês também escutam isso diariamente, o quanto que é sensível mexer em uma solução que já está implementada, mesmo que ela tenha problemas. Eu já escutei várias vezes de clientes que, cara, isso daqui é fantástico, mudaria a experiência da minha empresa, das áreas dos colaboradores, mas está está totalmente encarnado a outra solução dentro do ambiente. Eu não consigo mexer.
porque eu vou mexer com cultura, eu vou mexer com processos. Só que aí tem uma balança aí que é importante, e a gente vai compartilhar um caso específico de um cliente aqui que ficou 6 anos com a ServiceNow, que é quem a gente está falando aqui, né? Que tinha os processos todos infundidos dentro da companhia, mas que ele enxergou uma possibilidade de melhora, uma otimização dentro do ambiente, que hoje, naturalmente, esse público está muito mais feliz, vivendo uma experiência diferente por conta da facilidade. Então, essa experiência, essa facilidade, entregar recursos que são aderentes ao negócio, é o que a gente busca aqui. E aí, pessoal, só para exemplificar e para que vocês não pensem que é só atendimento, né? O que a Freshworks faz? Só ticket? Né? Vocês estão falando muito de atendimento, fluxo, etc. Não, eu tenho um mundo aqui, que é a nossa solução de ITSM completa, né? Então, quando a gente olha em ITSM, a gente olha em gestão de incidentes, em gestão de problemas, gestão de mudanças, gestão de liberações, olhando muito para o ITIL, e depois a gente tem ali os outros componentes, que é o ITAM, gestão de ativos, gestão de licenciamento, de software, de gestão de hardware, inventário. Inclusive, a Freshworks acabou de adquirir uma empresa chamada Device 42, que é CMDB avançado, gestão de ativos avançada. E a gente tá relacionamento de ICs, de ativos, saber qual serviço está impactando na operação, né, para garantir a produtividade na ponta com facilidade. E a gente já tinha uma integração nativa com eles e agora isso vem para dentro da nossa ferramenta. Então, são as evoluções que a Freshworks tem feito aí globalmente. Toda a parte de tom, né, de operações, projetos e ESM, que é quando a gente traz as áreas de negócio efetivamente aqui para essa jornada. Esse ponto é um ponto muito importante, Léo, que você comentou sobre a questão do Device 42, que traz mais um diferencial para a Freshworks, né? Então, o que quer dizer isso? Eu consigo enxergar muito nítido. A empresa ela está olhando para a necessidade dos clientes. Então, nós sabemos que a gestão de ativos ela é extremamente importante e fundamental para compor uma solução de ITSM. Então, quando a gente fala de compor uma solução de ITSM com a gestão avançada de ativos, eu consigo trazer ainda mais opções para dentro da ferramenta e eu consigo deixar com que esse fluxo ele seja mais fluido. Eu consigo centralizar todas essas informações dentro de um único produto, para que esse produto ele seja realmente o meu data lake. Eu tenho todas as informações necessárias para o meu negócio e que vai, de novo, trazer ganhos de redução de complexidade, redução da criticidade ali de algumas ações, porque eu consigo integrar um processo fim a fim. Desde a abertura de um ticket, da abertura de um incidente, até o tracking desses ativos, quais ativos estão correlacionados com o quê, através de mudanças, é o que nós comentamos. A gente mexe com o processo, a gente está mexendo com cultura, né? A gente está criando um lastro daquilo que nós queremos gerenciar. Então é importante que essa jornada ela seja muito bem consolidada. E esse acho que é um dos pontos que a Fresh trouxe o Device 42 para dentro do portfólio para quê? Para aprimorar ainda mais a questão da gestão de ativos. Perfeito. E é isso. É a jornada ponta a ponta. Perfeito. Né? Seja do colaborador interno, até que isso impacte no cliente. E aqui todo mundo aqui nessa sala se preocupa com a experiência da ponta. Nós prestamos algum serviço. Então, é essa jornada que a gente precisa trabalhar. Mas vamos para o que interessa agora, né? A live, ela foi bem direta, né? E vamos falar um pouquinho aí sobre ServiceNow, né? Vai lá, Luca. Eu ia comentar que o objetivo nosso era justamente fazer com que a mensagem chegasse da forma mais clara possível. Perfeito. Né? Então, a gente passa aqui boa parte do nosso tempo discutindo e tudo mais, e muitas vezes a gente tenta, como a gente fez, a gente fala da solução, isso é importante, e de forma alguma aqui a intenção é falar problemas, nada disso, ninguém é maluco aqui de falar que uma solução como a ServiceNow é uma solução ruim. O que a gente está fazendo existe um outro caminho trilhado, né? Em um mercado, como eu comentei, um mercado que aparentemente para quem olha de fora era um mercado consolidado, né? E qual que é o grande intuito aqui? É justamente a gente falar objetivamente sobre aonde a gente consegue ganhar vantagem.
Então, tanto Perfeito. vantagem, a vantagem competitiva em valores, quanto a entrega, experiência, como a gente está comentando. Então, ansioso para ouvir também alguns pontos, como a gente consegue, no final do dia, muita gente aqui respondeu a enquete sobre que utiliza ServiceNow hoje, né? Então, acho que é o que o pessoal quer ouvir. Tá, legal. Onde que a Freshworks consegue me ajudar nessa jornada? Perfeito, Luan. Extremamente concordo com você em todos os pontos, né? Nós não podemos ser hipócritas de falar que é uma solução ruim, pelo contrário, né? É uma solução líder hoje no mercado. E eu já quero trazer esse tema também, fazendo uma pergunta, né? Até para o Léo mesmo. Cara, será que todas, vamos trazer aqui para esse nosso bate-papo, será que todas as empresas que utilizam o ServiceNow usam todos os recursos da ferramenta? Ou realmente paga um alto preço, que a gente sabe que existe um custo muito alto e uma complexidade de implementação muito alta para fazer o básico, né? Para fazer gestão de tickets, Gmood, Gprob, e gastando bastante dinheiro com ações básicas. Eu acho que esse é o primeiro ponto, eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer. Não só isso, né, trazendo para customizações também, que a gente vai entrar em outros pontos aqui, mas eu acho que é importante a gente começar com esse ponto, né? Quanto é investido para aquilo que realmente é consumido da ferramenta, para aquilo que a ferramenta realmente está entregando de valor para o meu business, para o meu negócio. O que está agregando de valor para o meu negócio? Perfeito. Bom, vou repetir o que o Luan trouxe no começo. Eu seria maluco de falar que ServiceNow não é uma boa solução, tá? ServiceNow é uma excelente solução e por isso navegou há anos-luz aí no mercado sozinha dentro da jornada de HSM. O que a gente vem percebendo, né, dentro dessa jornada que nós estamos aqui com o Fresh? Muito no que você trouxe, Matheus. ServiceNow é uma solução excelente, líder de mercado, porém, se você não implementa essa solução do jeito que ela tem que ser implementada, você, ao invés de ter mais ganhos, você vai ter prejuízos. Por que prejuízos? Porque você está pagando um valor excedente daquilo que você está efetivamente usando da ferramenta. A gente vai entrar aqui em outros pormenores, porque quando a gente olha para a ServiceNow, eles têm uma classificação de licenças, de módulos, de jornada totalmente diferente do que a Fresh tem aqui hoje, e é por isso que a gente tem uma vantagem competitiva muito grande. Mas o que a gente escuta muitos clientes dizendo? Olha, eu tenho um módulo aqui de ITSM, né, que é incidentes, problemas, liberações, mudanças, e o ITOM? O ITOM é um módulo separado. Quanto você tem que pagar pelo ITOM? Então, é o dobro ou o preço do ITSM. Tá, e o ITAM? Cara, mais o preço ali do que eu já tenho, ou do... Então, assim, você não consegue olhar para um cenário expansivo e extensivo. Você acaba se limitando dentro do que você tem do ITSM e usando essa jornada do ITSM muito pontualmente. E aí, o que isso acarreta para os ambientes? Você não consegue expandir seus processos. É natural. Por quê? Porque você não consegue crescer por conta de preço, né? A questão aqui não é não ter dinheiro para pagar. A questão aqui é o dinheiro, como você vai priorizar o dinheiro da companhia, né? Porque dinheiro as companhias têm, mas aonde que eu estou colocando isso? Onde está esse montante? Né? Eu vou colocar todo esse montante em uma solução que vai me entregar a jornada do ITSM, ITOM, ITAM, ou eu vou apostar no negócio e colocar algo que realmente adere aqui ao meu negócio, expandindo, otimizando custos. Então, são pontos que a gente escuta de diversos clientes e do mercado. Então, eu trouxe aqui alguns pontos, né, que são os 4 pilares que a gente quer falar hoje. Primeiro, experiência, interface do usuário, né? E até complementando, Léo, desculpa te interromper, mas nós fizemos uma pesquisa aqui, né, que foi mandada, e é o seguinte a pergunta: quais recursos da sua solução de ITSM você considera mais valioso para otimizar a gestão de serviços de TI?
né? Então, nós temos ali as opções experiência do usuário, automação, integração, inteligência artificial. A mais votada foi a experiência dos usuários, né? Então, é algo primordial, é aquilo que nós comentamos. Se a ferramenta ela não tem uma interface amigável, se eu não tenho uma performance adequada para a entrega dos meus catálogos de serviços ou dos recursos que essa solução ela pode me oferecer, eu não consigo engajar o meu cliente interno e externo. Perfeito. Se eu não consigo engajar o meu cliente interno e externo, não fecha ROI. Eu não consigo criar um business case, eu não consigo ter um retorno sobre esse investimento, porque ao invés de eu gerar um sentimento de, poxa, cara, que ferramenta legal, vamos expandir, eu quero trazer mais áreas do negócio para atuar dentro dessa ferramenta, eu acho que a gente pode começar a fazer um board offboarding, eu acho que a gente pode começar a trazer logística, eu acho que a gente pode começar a trazer o financeiro para dentro da solução, porque isso vai gerar valor para o negócio. Então a gente já perde esse primeiro ponto, que é a experiência do colaborador ali, o engajamento, né? Perfeito. A gente vai falar sobre um case aqui específico, onde as áreas de negócios estão interagindo na nossa ferramenta, estão criando os próprios fluxos. Com ServiceNow você não consegue fazer isso. E por quê? Por conta da característica da ferramenta. Simples. Não é por uma questão de capacidade, é pela característica da ferramenta. Então, se vocês olharem aqui essas informações, por exemplo, Gartner para Insights, 2023, a interface do usuário é difícil de navegar e não é intuitiva, complexo de configurar. E quando a gente olha para esse cenário, não é só quem está lá na ponta abrindo um portal e fazendo uma requisição, mas é o cara que está operando, que está respondendo no dia a dia. Se eu não der uma experiência positiva para esse colaborador, para o agente resolvedor, para quem está administrando, eu tenho um impacto de experiência do colaborador na ponta. Então, essa jornada, né, quando ela é difícil, a interface do usuário, eu tenho aí perdas significativas dentro desse processo. E, naturalmente, o que eu preciso? Pessoas especializadas que façam o trabalho. Exatamente. Perfeito. Isso. Perfeito. E até complementando, né? Se eu não tenho um time técnico dentro da minha organização que seja capaz de criar essas customizações, de criar essas integrações, as personalizações da ferramenta, porque a gente está falando de um ambiente que ele não é estático. A gente está falando de um ambiente que ele é mutável. Então, todos os dias existem processos novos, todos os dias entram catálogos e serviços diferentes dentro da organização, porque eu não posso pegar a estrutura da minha organização, colocar dentro de uma caixinha e falar o seguinte, ó, a partir de hoje vai funcionar assim pelos próximos 10 anos. Não. Principalmente no país que nós vivemos, onde nós precisamos se adaptar muito rápido aos acontecimentos, é extremamente importante que a ferramenta ela seja flexível. Então, se eu não tenho um time capacitado dentro de casa para criar essas customizações, fazer essas personalizações, eu preciso investir um outro valor para que alguém faça. Perfeito. Né? E esse custo, normalmente, ele não entra na conta. Então, quando a gente fala de uma ferramenta low-code, uma ferramenta que me exige um nível de desenvolvimento maior, a gente tem custos que não são vistos, que no final das contas, às vezes, excede até aquilo que foi investido de licenciamento. Né? Perfeito, Matheus. E eu sei que vocês vivem disso. Perfeito. Vocês vivem de serviço também. Perfeito. Né? E o ponto de vantagem aqui do Freshworks é que você não precisa da Populous para criar um fluxo. Perfeito. Você não precisa da Populous para alterar um SLA. Você não precisa da Populous para criar um fluxo, integrar uma nova área de negócio. De novo, a Populous vive de serviços. A Freshworks vive de licenciamento, mas a Populous vive de serviço. Mas a experiência que a Populous entrega e tirando essa carga de serviço, esse bolo de dinheiro, ele vai para otimizar outras áreas. Ele vai para você trazer o RH que não estava na ferramenta. Ele vai para você trazer o Facilities que não estava. Por quê? Porque se você alavanca esse dinheiro em serviço, você acaba não conseguindo olhar para o orçamento das outras áreas e trazer isso para dentro. E, naturalmente, a gente está falando aqui de dificuldade de operação, de operacionalizar, de atendimento, de ser uma ferramenta muito poluída em relação a portal, a usabilidade. E isso, naturalmente, impacta nas implementações. Se a gente... E aí até um ponto para a gente pensar aqui.
Quantos clientes que compraram ServiceNow implementaram em menos de um ano? É um ponto de se pensar. Da gente entender, e eu tô dizendo implementaram dentro de um estado de arte. Fim a fim, né? Não de implementei gestão de incidentes, SLA e tô seguindo a vida, mas implementei ITOM, implementei ITAM. Qual que é a proporção disso? Pelo que a gente escuta na rua, é bem baixo, né? Por quê? Porque é uma solução mais complexa de implementar, então leva tempo. Por isso que, voltando à minha fala lá na frente, quando se fala em uma troca de HSM, dá arrepio, né? Por quê? Já vem um conceito de, não, vai ser complexo, vai ser difícil, os processos, vou ter que configurar, vou ter que criar fluxos. A gente tem uma outra saída aqui. E aí a gente tem bench para isso. A gente tem a média das nossas implementações de 3 a 6 meses, né? É metade do tempo relacionado ao que a gente encontra aí no mercado. Então, são coisas, e aqui são dados, né, públicos, onde fala sobre 27% dos clientes de ServiceNow sentem que os desafios técnicos estão dificultando a adoção da ferramenta. E não é sobre implementar o primeiro projeto, é sobre expandir. Aonde a gente quer estar daqui 5 anos? A gente precisa pensar nisso. Onde a minha empresa quer estar daqui 5 anos? Na maturidade de gestão de serviços. Eu vou conseguir chegar lá com o que eu tenho hoje? Com as pessoas? Com a ferramenta que eu tenho? É o caminho? Ou não? Então, esse tipo de jornada a gente precisa trazer para a conversa. E aí a gente começar a repensar qual que é a ferramenta que vai ser o meio de chegar até lá. Porque eu, como ferramenta, eu sou o meio. Simples assim. O processo é seu. Eu posso te ajudar. A Populous pode te ajudar nos processos, na adequação. Mas a ferramenta é apenas o meio. E eu preciso ser o mais simples possível para você integrar, fazer essa jornada ser mais leve também. Perfeito, Léo. Perfeito, bem pontuado. Show. E aí, a gente tem outros pontos aqui. Alta manutenção, né? Que é o que a gente estava falando de ter times para sustentar. Talvez você que esteja aqui nessa live, você tenha um time que hoje sustente o seu ambiente ServiceNow. Ou um terceiro. Ou um terceiro. Perfeito. Né? Que você paga um valor por isso. A gente precisa disso? É um ponto que a gente precisa pensar. Né? Quanto que isso está onerando o seu orçamento? E, naturalmente, toda essa jornada que a gente está falando aqui, ela reflete unicamente em custos. Os altos custos de licenciamento, de serviços, é o que nos deixam muito mais competitivos em relação ao ServiceNow. Perfeito. E a flexibilidade também de mudança, né? A facilidade que nós temos de adequar processo, aquilo que você comentou. Precisamos readequar um fluxo, precisamos criar um novo processo, precisamos criar uma integração para fazer a gestão de alertas. Cara, é muito simples, né? A gente traz uma simplicidade muito grande para o negócio e isso acho que é o grande alavancador de tudo isso. Porque o negócio, novamente, ele não é estático. Ele vai mudar. E nós precisamos ter uma mudança, nós precisamos gerar uma mudança. O quanto será investido para eu criar um novo fluxo, para eu trazer uma nova área de negócio? E essa liberdade que os colaboradores e a facilidade de aprendizado, né, a curva de aprendizagem da ferramenta por ser menor, é fantástico. E eu falo pelo nosso time, né, pela experiência que nós temos nos nossos projetos e dentro de casa. Nós já passamos por várias soluções de HSM. Então, quando nós trazemos, e o meu time consegue criar um fluxo, o meu time consegue fazer um processo de onboarding e offboarding, integrar com Azure AD, integrar com o nosso AD on-premises, para que através de um chamado seja criado usuários dentro dos nossos ADs, cara, isso é fantástico. Perfeito. Novamente, é um ganho muito grande que a gente traz, um engajamento muito grande para o time. Sim, e aí, Matheus, vocês têm pessoas, Matheus e Luan, vocês têm pessoas aqui na Populous que trabalharam diretamente como clientes, com clientes que tinham ServiceNow. Não pessoas que já estavam aqui, mas pessoas que estavam no mercado que operavam o ServiceNow. E o feedback dessas pessoas é exatamente isso que a gente está falando aqui. Né? É mais simples, é mais fácil, eu consigo configurar rápido, eu consigo entregar de maneira diferente. Por isso que a gente tem um tempo de implementação mais rápido, por isso que a gente tem um TCO melhor, por isso que a gente tem aqui um custo de negócio muito mais vantajoso para as companhias. E aí,
eu tô falando de serviço, eu tô falando de licenciamento. Eu tenho clientes que tiveram 75% de redução do custo de licenciamento. 75% de redução é muita coisa. Eu até brinco que eu deveria ter dado menos desconto, porque 75% é muita coisa. Então a gente tem uma camada aqui, e eu falei de desconto, mas o preço de lista da Freshworks e ServiceNow já é no mínimo 30%, 40% a menos em relação às duas soluções. E aí eu tenho, obviamente, N possibilidades aqui dentro da Fresh. Então, essa jornada, ela também não acontece magicamente, né? Eu acho que isso é importante a gente comentar. E aí, a gente trouxe esse iceberg aqui justamente para trazer um contexto. E as formas de licenciamento, isso impacta muito. As formas de licenciamento impactam muito dentro dessa jornada. Por quê? Porque de um lado, que é o Fresh, eu tenho edições, e as nossas edições aqui são a Pãozinho Quente Pro e Enterprise, onde a gente entrega ITSM, ITOM, ITAM, Project Management, ESM, como áreas de negócio, orquestração, integrações nativas, AD, integrações nativas, SSO, Teams, Gira, e por aí vai, temos várias, né? Dynatrace, Zabbix, Datadog, entre outros, de forma free, gratuita. E essas edições, elas contemplam todos esses recursos. Por outro lado, eu tenho a ServiceNow tendo como custo de licença a ITSM e embaixo, que são os módulos, todos separados. ITOM mais ITAM, gestão estratégica de portfólio, integrações, cobra por aprovadores, a gente não cobra por aprovadores, né? Então você pode ter 200 mil aprovadores dentro da empresa, não cobro isso. A gente cobra os agentes resolvedores. E aí eu potencializo isso na redução do custo. Agente resolvedor de TI e agente resolvedor de negócio, que é 1/3 do valor da licença de TI. Aqui começa a gente a clarificar o que a gente está falando aqui de custo, né? Não é magicamente. Tem uma lógica por trás disso. De um lado eu entrego uma edição com todos os recursos, não cobra aprovadores, não cobra orquestração, não cobra as integrações que são nativas, tem algumas, a maioria no portal são nativas e são free, e do outro lado eu tenho eles cobrando todos os pormenores aqui. Perfeito, Léo. E é o que nós falamos. Quando nós começamos a entrar no detalhe, o que realmente está sendo consumido? O que realmente está sendo utilizado dentro da organização? Né? Poxa, será que eu estou consumindo do meu ITAM? Será que eu estou utilizando a minha solução de PPM dentro da ferramenta? O que eu consigo? E aí nós temos feito um trabalho muito forte nos nossos clientes, que é uma composição de business case, a criação de um business case, onde nós começamos a mapear todas as ferramentas que o negócio necessita e como nós trazemos essas ferramentas para dentro do Fresh. Como é que o Fresh ele pode apoiar, seja em integração, seja em personalização, customização, trazendo essas ferramentas para dentro do nosso ecossistema. Porque eu tenho uma base centralizada de dados e através dessa base eu consigo consumir de inteligência artificial, porque já está dentro do nosso licenciamento. Eu consigo consumir dos nossos recursos de gestão de projetos, que já está dentro do nosso licenciamento, gestão de ativos, gestão de alertas, ou seja, eu começo a cortar custos que hoje eu tenho um valor pequenininho aqui, um valor pequenininho ali, outro ali, mas se a gente somar tudo isso, vira um valor significativo. E a gente já começa a trazer um retorno sobre o investimento muito maior para o produto. Você tocou num ponto cirúrgico, Matheus. Veja, e a gente encontra isso na rua, falando com os clientes. Por não ter o orçamento para expandir ServiceNow, o que acontece? Eu tenho ServiceNow para ITSM, mas o meu ITOM é outro. O meu ITAM é um Easy Inventor, ou um Ocomon, ou uma solução open source. O meu PPM é outro. Então, começa a criar várias soluções satélites e trabalhar numa integração com o ServiceNow. Perfeito. E aí é difícil integrar com o ServiceNow. E aí começa
a jornada e a luta de manter várias soluções por fora e só o ITSM numa ilha. E a ITSM não é para se trabalhar em ilha. A ITSM é conectado com o negócio, com ERP. A ITSM é conectado com os softwares internos da companhia, com o que eu tenho software de RH. Se eu tenho um GUP, eu tenho que conectar com a nossa solução de ITSM. Então, aí a gente encontra a dificuldade. Quando a gente entra em soluções satélites, quando o cliente vai aprofundar nisso, ele está pagando uma conta gigantesca em ServiceNow e nas outras soluções. Perfeito. Quando a gente monta esse business case, que é onde a gente chega com os clientes, a gente tem um TCO, mas muito vantajoso dentro dessa jornada. Então, são coisas... Por quê? Porque a gente está entregando uma solução baseada em edição. Perfeito. E aí, não só falando das vantagens do custo, né, disso que nós temos, dessa redução extremamente significativa, mas operacionalizando isso. Né? Como é que a gente operacionaliza isso, cara? Como é que eu deixo o meu time confortável com a solução que ele vai ter todos os recursos, porque ele já tem isso nativamente, no dia zero, com inteligência artificial, trazendo insights, base de conhecimento, criando base de conhecimento de forma automática, utilizando a inteligência artificial, né? Um ponto importante, chatbot. E aí, tá por vir, tá, pessoal? Um ponto importante, chatbot agora, se você fala em português, ele vai falar em português. Se você fala em chinês, ele vai responder em chinês. Se você falar em espanhol, ele vai responder em espanhol. Então, a gente já tem esse recurso multilinguagem, multi-idioma também dentro da ferramenta. E a gente precisa fazer o que para isso funcionar? Enable, né? É next finish. A mesma coisa quando nós falamos do marketplace com todas as nossas integrações dos aplicativos ali. É next finish. Eu não preciso criar uma engenharia de foguete para criar uma integração. E aí um ponto importante, não é só criar. Eu preciso manter. Operar, exatamente. Eu preciso operar. Se o meu sistema interno ele houve alguma modificação, eu preciso ter uma manutenção dentro dessa integração. Então, o que isso me gera de custo, novamente? O que isso me gera de esforço operacional? O quanto eu preciso capacitar o meu time interno para que o meu time seja capaz de criar essas integrações sem que eu necessite trazer um terceiro ou trazer o fabricante para fazer esses desenvolvimentos, né? Então, são pontos que nós deixamos de olhar, que nós não enxergamos, né? E focamos só, poxa, preciso disso, vou trazer a solução A, B, C e D para integrar, mas nós esquecemos de olhar por um prisma, né? Então, acho que isso é muito importante. Perfeito. E eu acho que tudo isso se resume nesses 3 pontos aqui, né? O aprendizado é desafiador, tanto de quem está operando quanto de quem está usando. As configurações elas acabam sendo mais complexas dentro dessa jornada e a gente tem um alto custo de TCO dentro dessa jornada de 3, 5 anos, porque a gente precisa sustentar isso. É o que você acabou de falar. Não é só implementar, eu preciso sustentar. O negócio se move e a gente precisa se mover com o negócio, com as áreas de negócio, com os processos da companhia. Se a gente não tiver a flexibilidade de se mover dentro desse negócio, a gente tem uma dificuldade de manter o negócio para cima, né? Então, a gente tem uma solução que é cara para comprar, complexa de implementar e difícil de manter atualizado. Esse é o resumo desse cenário. Ninguém aqui está falando que é uma solução ruim, tecnicamente, mas ela te traz ônus que impactam diretamente o seu negócio. Eu não sentei com nenhum cliente até agora que me falou assim, eu tô com dinheiro sobrando. Perfeito. Nenhum. Então todos estão buscando redução. Todos. E se você está buscando redução, você está aqui nessa live, buscando redução, buscando uma solução que adere ao seu ambiente, uma solução tecnicamente muito robusta, nós somos uma solução que pode agregar dentro da sua transformação digital. E aí, eu quero só elencar uns pontos aqui que é importante. Antes, vamos pensar no mundo sem Freshworks aqui, há alguns anos atrás. Quando o cliente tinha uma solução, por exemplo, Topdesk, Qualitor, Desk Manager, Jira, ele ia buscar alguma solução, alguma alternativa no mercado. E a primeira que ele vai buscar, até hoje isso acontece, é ServiceNow. Por quê? Porque tá no Gartner, é líder lá do Gartner, porque tem
a maior base de clientes, porque é uma solução bem falada, marketing, etc. É natural. Só que quando chega a conta para esse cliente, ele dá um passo para trás. E aqui a gente entra num contexto muito interessante para Freshworks, porque a gente está vivenciando isso muito dentro do Brasil, principalmente, dentro da realidade que a gente conhece aqui. E antes, a Fresh não era uma alternativa, não tinha a Freshworks. Então, para onde esse cliente iria? Ele tá no top desk, ele tá no Qualitor. Para onde que eu vou? ServiceNow é o top, né? Para onde que eu vou? E ele não tinha uma saída e acabava ficando onde ele tá. Então, o ponto principal aqui é, nós temos uma solução tecnicamente parrudíssima, funciona, aderente aos ambientes, com o menor custo. Então, a gente tem 2 movimentos acontecendo aqui dentro. Um movimento que é clientes de ServiceNow vindo para Freshworks e clientes de outras soluções vindo para Freshworks. Então, a gente está num meio aqui muito importante nessa jornada. E a gente pode destacar alguns. Eu vou comentar um pouco do caso de Piracanjuba daqui um pouco, que é um caso já público, mas a gente tem outros. Temos um grande laboratório, um grande cliente no segmento da saúde que acabou de fazer uma substituição de 6 anos de ServiceNow para Freshworks. Bancos que estavam com ServiceNow, a gente estava na concorrência com ServiceNow muito forte, que optou por Freshworks. E não é só custo. Eu acho que esse é um ponto importante. Não foi só custo. Foi facilidade, foi integrações, foi olhar para o negócio de maneira ampla e não só para a lacuna ali de TI, para a coluna de TI. E eu acho que o principal ponto, Léo, e que chama bastante atenção até do próprio cliente é o quê? Nós temos casos que estão no meio do projeto, em fase final de projeto, e a gente já está falando de expansão. Né? A gente já está comentando, o cliente já nos trouxe assuntos de preciso expandir a solução aqui dentro. Perfeito. Quando, né, foi se falado de expansão de uma solução de ITSM com o projeto caminhando para o fim. Então, isso mostra, mais uma vez, a simplicidade, né, e a robustez da ferramenta ao mesmo tempo. Para quê? Para a gente trazer o negócio para dentro da ferramenta, para a gente simplificar e unificar toda essa base. E é legal o exemplo que você deu de expansão, porque nesse caso em específico, a gente estava falando de expansão de uma área que antes não interagia tanto com a ITSM, né? Perfeito. Então, olha que interessante. A gente começa a tirar oportunidades de integrações e de interações entre as equipes, que muitas vezes, ou por custo ou por complexidade, a dor existe, mas a solução ela não é tão fácil, né? Então a gente consegue viabilizar também alternativas para isso, e essa é a parte onde a gente quer buscar, né? Perfeito. Os clientes com ServiceNow hoje, eles contam no papel, no Excel, quem está utilizando efetivamente aquela licença, porque é muito caro. Óbvio, com Freshworks também ele vai contar, ele vai ter gestão, mas eu não consigo nem olhar para o lado, falar assim, essa área aqui pode ter também a solução. Não mexe nisso, porque é muito caro eu expandir. Eu não vou expandir aqui, porque além do licenciamento, tem o serviço. Então, essa questão de expansão é muito interessante. Esse caso que a gente vai falar, Piracanjuba especificamente, que é um caso já público, por isso que a gente estressa mais esse cenário, mas de novo, a gente tem outros clientes que já fizeram essa migração, que a gente pode conversar no offline. A gente, além de, na verdade, teve a redução, mas sobretudo uma otimização. Por quê? O cliente, ele às vezes não deixa nem de pagar menos, mas ele envolve de gastar dinheiro menos, mas ele envolve outras áreas. E o que isso significa? Significa transformação digital, significa olhar para o lado. Processo de governança, a jornada de governança, perfeito, né? Perfeito. Então, o que a gente oferta em tudo isso daqui, né? A gente já falou algumas coisas aqui, mas para resumir toda essa jornada, gerenciamento simplificado, né, de serviço da Freshworks, né, implementação rápida. A Populous tem um time aqui gigante de Freshworks que implementa já implementou algumas soluções e que continua implementando, revisando processos, governança, não só a ferramenta. De novo, a ferramenta é o meio, mas vocês têm um time aqui capacitadíssimo para isso. Perfeito. E até complementando, isso é um ponto importante, pessoal, que
que nós vivenciamos e aprendemos com os nossos projetos, que não adianta eu falar simplesmente de uma ferramenta de ITSM. Eu preciso falar de processos, eu preciso falar de governança, eu preciso entender a maturidade de governança e de processos da companhia. Para quê? Para que a ferramenta ela faça fit com o processo existente, né? Então, o nosso time, além de fazer a implementação da solução de ITSM, nós também trazemos um time de governança e processos para desenhar esses processos, para entender como funcionam esses processos hoje, para quê? Para que o nosso time de implementação, ele desenhe a ferramenta da melhor forma possível, né? E aí, claro, nós temos uma série de documentos que são compartilhados falando da maturidade realmente desses processos e da governança da companhia. Perfeito. Perfeitamente. E aí a gente tem baixa manutenção, como a gente falou, recursos econômicos de IA para as equipes de negócio, expansão. Então, são algumas ofertas de serviços que a gente consegue atrelar aqui. E indo mais pro final aqui da nossa conversa, né? A gente poderia passar aqui horas e horas discutindo não só sobre ServiceNow, mas sobre efetivamente Freshworks, né? Inclusive, a gente está à disposição de vocês para marcar um papo, entender as necessidades, fazer uma demonstração, falar com vocês, tirando um pouco a camisa de Freshworks e de Populus, né? Mas falar com vocês como consultoria dentro de processos, consultoria dentro dessa jornada de modificação. Bom, vamos falar de um caso de sucesso aqui, que é a Piracanjuba, né? A Piracanjuba, e são dados públicos, tá? Inclusive, até agradeço aí, se a Piracanjuba estiver aqui, agradeço bastante por nos liberar a utilizar essas informações. Eles estiveram em um evento conosco, contando essa jornada que eles tiveram com o Freshworks, né? E que eles tiveram também com a ServiceNow, e eu vou tentar aqui, no meu melhor, acompanhar bem esse processo, trazer um pouco dessas informações. Para quem não sabe aí, todos devem saber, mas a Piracanjuba é uma das maiores empresas de laticínios do Brasil, né, do país, e vai nos... e escolheu Freshworks há mais ou menos um ano e pouquinho aí, para ser a ferramenta de negócio deles, tanto para ITSM quanto para as áreas de negócios, formando o ESM. Bom, contando um pouquinho dessa jornada aqui da Piracanjuba, em 2017, eles entenderam que eles precisavam ter uma solução de ITSM, e aí eles contrataram o Qualitor, né? Então, foi a primeira solução deles relacionada à IT, ou relacionada à gestão de atendimento interno. Depois de 2017, eles ficaram um ano com o Qualitor, entenderam que não era uma solução que atendia o negócio deles e passaram a olhar, né, a avaliar o mercado, e naturalmente eles olharam para o ServiceNow, que de novo é um movimento que muita gente faz por ser lá o líder, que agora o Gartner está descontinuando, mas por ser o líder lá do quadrante do Gartner. E aí avaliaram o ServiceNow. Naquele momento eles compraram o ServiceNow em 2018, né, há 6 anos atrás, né? Perfeito. 6, 7 anos atrás, compraram ServiceNow, ficaram com o ServiceNow por 6 anos e meio mais ou menos, e aí eles passam a... obviamente, nesse meio tempo, implementaram alguns processos de RPA para melhorar toda a jornada de atendimento deles, muito maduros, inclusive, dentro dessa jornada, e aí eles só passam a olhar e... Em 2023, eles, na verdade, já estavam olhando o Freshworks de longe, né, vendo a evolução da ferramenta, vendo para onde a gente estava indo, e até o pessoal conta bastante isso. E aí, em 2023, eles optam por fazer um estudo de novo de renovação do ServiceNow, e aí eles começam a olhar para o mercado e traz Freshworks para a mesa. E aí a gente começa uma jornada intensa com eles de avaliação, demonstração, POC, etc., para mostrar o valor da ferramenta. E aí, então, em 2023, eles optam por deixar 6 anos de ServiceNow e vir para Freshworks.
E eu já vou mostrar o resultado dessa jornada. Aqui alguns dados, né, que a Piracanjuba traz. Então, começou com 95 mil chamados mês ali, itens do catálogo, mais de 16 áreas envolvidas. Então, de novo, não só TI, mas formando o ESM, um time técnico com mais de 50 pessoas ali que eles têm hoje, mais de 80 pessoas treinadas aí em Freshworks, né? E aí isso é muito legal, eu vou linkar para vocês com um dos benefícios que a gente trouxe para eles. E hoje eles têm na plataforma mais de 500 agentes resolvedores, entre TI e entre negócios, tá? Acho que o ponto principal aqui nessa jornada a gente teve 4 go-lives na Piracanjuba. E esses 4 go-lives, o primeiro se deu após 8 semanas de projeto. E eles foi muito interessante que eles decidiram iniciar pela área mais complexa da companhia, que era logística. Integração com SAP, então não saiu um caminhão sem passar pela solução deles, que era o ServiceNow, porque eles fazem a gestão ali, integrando com SAP, criando tickets se dá algum problema de emissão, alguma coisa. E a gente começa por essa área, a mais complexa. Vamos começar pelo pior. E a gente consegue entregar essa área em 8 semanas. Obviamente, com todo o esforço do time deles, mas com todo o esforço do time Populus aqui para entregar essa jornada. Então, a gente entrega o primeiro go-live em 8 semanas, entregando logística e TI. E aí depois a gente começa a entregar as outras áreas. A gente começou a implementação em junho, meio de junho, entregamos todas as áreas, os 4 go-lives, o go-live final em novembro. Porque em dezembro eles precisavam desligar o ServiceNow. Então, essa jornada de 5 meses, ela foi possível, obviamente, pelo esforço de todos, mas a ferramenta foi um meio para que isso acontecesse. Por ser uma ferramenta simples, uma jornada mais tranquila aí em relação ao que eles tinham. E até compartilhando um pouquinho, né, em uma conversa com o Fábio que nós estávamos tendo, sobre essa experiência, né, sobre como foi essa jornada, como foi essa transação entre ServiceNow e Freshservice. E ele comentou algo que aquilo ficou na minha cabeça, ficou martelando na minha cabeça. Ele falou assim, Matheus, cara, em 6 anos de ServiceNow eu tive um volume X de tickets. Em 1 ano de Fresh, eu tive o mesmo volume. Né? Então, o que a gente traz com isso? Se em 6 anos ele teve X, em 1 ano ele teve o mesmo X, outras áreas de negócio começaram a compor essa solução. Né? Outros processos, novos serviços foram incorporados, ou seja, o negócio ele começou a expandir dentro da ferramenta, né? O que trouxe esse advento de toda a quantidade, esse volume de tickets que estão sendo atendidos, né? Ou seja, o processo de governança ele está crescendo para outras áreas e o negócio ele está fazendo parte de tudo isso. Isso se resume aqui nesses benefícios que a Piracanjuba teve ao chegar para a Freshworks. O mais legal aqui é que não fomos nós que escrevemos esses benefícios. Foi a Piracanjuba, foi o Fábio, através do Fábio, que é o CIO lá, que conduziu essa apresentação e trouxe esses pontos de importância para o negócio deles. E aí eu vou começar de baixo para cima aqui. O que eles criaram lá? Eles criaram um negócio chamado Tecnólogo de Negócios. O que é isso? Pela pura ferramenta ser uma ferramenta simples, no code, low code, eles pegaram pessoas das áreas de negócio, RH, jurídico, financeiro, capacitaram essas pessoas, estão capacitando, inclusive, estão abrangendo mais gente, e essas pessoas são capazes de criar os próprios fluxos delas, da área de negócio. Existem fluxos que sabe quando aquela pessoa ia conseguir fazer? Quando o TI ia olhar para ela? Talvez daqui a alguns anos ou nunca. O negócio, o cara que está lá sentindo a dor, consegue criar um processo para que ele resolva aquela dor. E isso pode ser o maior fluxo executado na companhia, porque é ele que está sentindo a dor. Então, por que isso foi possível? Porque a ferramenta é fácil de lidar, a ferramenta é fácil de gerenciar, a ferramenta é fácil de fazer criação. Então, eles criaram essa célula chamada Tecnólogo de Negócios. E aí, o que isso possibilitou? Acompanhamento do crescimento da empresa. Então, tem uma área nova, vamos considerar a Freshworks nessa área nova. Né? Tem uma pessoa chegando na companhia, vamos capacitar essa pessoa dentro do Freshworks. Por quê? Porque isso vai possibilitar aplicar isso no negócio e acompanhar o crescimento da empresa.
E aí, para fechar tudo isso, nós tivemos uma economia de mais de 75% por ano em licenciamento comparado com o ServiceNow. Então, isso daqui é dado, de novo, de cliente, né? É um dado que nós temos aqui público hoje da Piracanjuba, mas a gente tem aí outros clientes que tiveram reduções na casa de 45%, 50%, 60%, 70%, assim como Piracanjuba. E se você colocar tudo aquilo que está envolvido, Perfeito. você tem um ganho ainda maior aqui Esse é o dentro dessa ponto. jornada. Nós estamos falando somente de licenciamento. Perfeito. Né? Se nós trouxermos todos os pormenores, implementação, facilidade de desenvolvimento, o low code, né, que é extremamente importante, essa estratégia de tecnólogos de negócio, ter o meu time trabalhando na ferramenta, a gente consegue reduzir ainda mais. Né? Então, é por isso que nós também gostamos muito de fazer esses business cases, tá, pessoal? Para quê? Para a gente provar por A mais B que, olha, vamos falar de licenciamento? Beleza, de licenciamento eu já consigo te trazer X% de redução. Mas vamos trazer implementação, vamos trazer sustentação, vamos trazer a personalização e a customização dessa ferramenta que ela vai acontecer no decorrer do tempo. Né? Agora vamos olhar para outro âmbito, vamos trazer todas as outras ferramentas que compõem uma solução de ITSM, mas que hoje não faz parte do produto que a companhia utiliza. Então, mais uma vez, né, a gente começa a trazer recursos para a gente provar por A mais B que realmente a solução ela vai fazer fit com o negócio, é uma solução robusta tecnicamente falando, e é uma solução que vai entregar aquilo que realmente a organização precisa, né? Perfeito. É isso. Eu acho que Boa. resumindo todo esse cenário, né? E acho que com muito cuidado também falar de outras soluções, acho que é importante a gente ter essa consciência. A gente tá aqui para ajudar a transformar os negócios, né? Sejam e de maneira otimizada, né? Ninguém tá Perfeito. aqui para cobrar coisas que você não utiliza no seu dia a dia. Perfeito. Então, a Freshworks está aqui para isso, a Populous também, né? A Populous, de novo, é um dos parceiros. Na verdade, é o parceiro que foi considerado o melhor parceiro de ITSM ano passado, então pode ajudar nessa jornada com vocês, e a gente está à disposição para entender melhor os cenários e trazer aí os ganhos que são necessários. Eu acho que não custa ver, né? Não custa uma bisoiada, né? Vamos olhar aqui, vamos olhar um pouquinho o que posso entregar de melhoria para dentro da companhia. Não, muito bom, muito bom. Obrigado novamente, Léo, Matheus, por esse tempo e por trazerem de forma clara o que a gente queria transmitir de mensagem. Eu queria só fazer um recap rapidinho aqui, um resumo do que a gente falou. Então, a nossa ideia era mostrar um pouco sobre quem é a Freshworks e vocês conhecerem também que o nosso time, hoje Populous, está totalmente preparado para a gente implementar. Acho que um ponto legal que a gente acabou não comentando, Matheus, sobre POCs e teste. Poxa, faz sentido para mim, mas eu queria ter uma ideia de como, Perfeito. de como funcionaria. A gente está totalmente preparado e a gente é adepto a isso também, né? De colocar na prática ali para testar, né? Perfeito. Eu acho que esse é um ponto interessante. Falamos também de um pouco do portfólio de Freshworks, certo, Léo? Contando um pouquinho da história de como a Freshworks se posiciona também. Não esquecer jamais sobre se você está buscando um primeiro produto para entrar nesse mundo de inteligência artificial e melhorar os processos, Freshworks já tem isso. Pode falar de forma nativa, praticamente, perfeito, né, Léo? Já entra de largada aí. Comprou, já começa a utilizar. Acho que outro ponto legal também sobre a comparação, né? Podemos chamar de comparação, né? A comparação e ficar claro aonde a gente quer ser relevante dentro do negócio. Então, na maioria das vezes que a gente fala sobre ferramentas de ITSM, de Freshworks, a gente vai falar muito de negócio. No final do dia, depois que a gente colocou a solução, o que a gente espera é que o negócio evolua. A gente só está aqui para isso. O negócio precisa ver valor. Todas as soluções que a gente trabalha, na verdade, mas Freshworks em específico, a gente fala de processo, tudo, mas
Legal, Luan, no final do dia, o que eu espero? A gente espera que, assim como a Piracanjuba e outros tantos clientes que a gente já tem projetos em andamento e está acontecendo, espera que o negócio seja mais competitivo, que gere uma maior receita com menos custo, que o negócio seja escalável, que seja integrado, que as pessoas façam menos processos manuais, tenham mais experiência. É isso que a gente busca no final do dia. E é o que a gente quer, a gente fica muito animado porque é o que a gente tem conseguido fazer em outras empresas e o que a gente espera fazer com cada vez mais clientes, né? Então, esse é um resumão do que a gente falou aqui. Só reforçando, pessoal, deve ter aparecido para vocês aí nossos canais, tá? Então, a live ela está sendo gravada, vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube, então vocês podem assistir com mais calma e compartilharem com os colegas. E acho que agora a gente pode ir para o sorteio desse carinha aqui, do Google Nest. Melhor hora da live. Eu e o Léo vai participar? Eu quero, hein? Não pode. Ou pode, aí você devolve. Devolve e faz outro sorteio, né? Tá tudo certo aí, vamos lá, pessoal. Então, só reforçando, para participar, basta estar aqui na live, ter acompanhado até o final, tá? E agora a gente pegou já todos os nomes, todo mundo que tá aqui já tá com o nome preenchido. A gente vai compartilhar ou vai fazer? Beleza. Tá, a gente vai compartilhar, mas antes disso, o pessoal tá falando que tem uma pergunta aqui de algum contato para alinhar uma POC. Não, boa. Eu acho que é legal deixar nossos contatos aqui. A gente manda diretamente os nossos e-mails aqui, tá, Fábio? E também um e-mail geral que você pode escolher em qual você quer mandar, tá bom? Perfeito. Vamos lá, bora lá. Já tá compartilhando. O Léo também mandou o e-mail dele. Fica à vontade. Qualquer caminho que você escolher aí, Fábio, vai chegar no mesmo resultado. Fica tranquilo. Bora, boa lá. Então vai, pessoal. Tá na tela. Então, lembrando, todo mundo já tá concorrendo. Ó, vai sair seu nome, Léo. Espero É agora. que o nome esteja aqui, né? Senão a gente faz o de novo. Podemos. Ó. Francisco Leonardo Tavares de Menezes. Aí, Leonardo, tá vendo? Aí, ó. Léo deu sorte. Deu sorte. Francisco. Opa, Francisco, se tiver aqui na live, dá um oizinho. Se não tiver, a gente faz um novo nome. Quanto tempo a gente dá? 1 minuto? Então, mais conhecido como... Eu acho que não está, hein? 11h20 a gente faz o próximo. Já virou, pronto. Já foi o minuto. Eu acho que ele não tá, a gente consegue ver aqui também na lista. Poxa, que pena. Fica pra próxima, Francisco. Agora, se você estiver assistindo a gravação, você vai falar, poxa, aquela reunião não era tão importante assim, viu? Não podia ter saído. Vamos lá, vamos fazer um novo? Vamos lá. Bora lá. Roberto Coleta. Roberto Coleta. O Roberto Coleta tá por aqui? Vamos ver. Não é possível. Parece que está. E tá, já se manifestou? manifestou aí. Boa, Coleta, parabéns, Aí, viu? ó. O pessoal aqui vai entrar em contato, pedir as informações pra gente enviar pra você. Vai, Matheus. Apresenta aí só pra... Tá pesado, né? Então não é só uma caixa não, tá? Aqui, ó, Coletinha. Parabéns, cara. Show de bola, então, pessoal. E acho que a gente já vai entrando pro encerramento. Novamente agradecer os dois aqui, agradecer a participação de vocês. Obrigado por separarem esse tempo para ouvir um pouco sobre Freshworks e o que a gente consegue, como a gente consegue contribuir para fazer dessa solução de ITSM uma solução menos dolorida, né? Feito. Show de bola. Perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado, Léo. Valeu, gente. Obrigado, gente. Valeu. Até a próxima. Obrigado Obrigado aí. Bom dia a todos. Valeu. Bom dia. Tchau, tchau.